Graça e paz, amada igreja. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele é meio polêmico, que é o dízimo. E eu gostaria de dizer o seguinte, que eu frequento uma igreja assim, eu não sou dizimista, eu sou ofertante. O dízimo, ele sempre foi e ele sempre será alimento. Não existe registro na Bíblia dizendo que foi transformado em dinheiro. Ah, mas foi transformado em dinheiro, tem que fazer a obra de Deus e tal, e as pessoas vão dizer assim, eu sei que vão dizer aí nos comentários, vão dizer assim, mas como é que o pastor vai pagar a conta de água, a conta de luz, pagar os músicos, pagar cadeiras novas e tal, né? Isso daí já é outros 500, porque o dízimo bíblico é alimento. Jesus não pediu que ninguém abrisse igreja, né? Todo mundo naquela época, a igreja primitiva, se reuniam entre eles debaixo das árvores e tal, então não tinha templo, assim, desse jeito como é hoje, denominações, várias denominações, cada uma com o seu nome, não tinha. Naquela época era a igreja de Cristo, ponto final. Então Jesus pregava debaixo das árvores, pregava na praia, pregava na montanha, pregava no secar, e os discípulos também. Então, depois, né, a humanidade, porque Deus não muda, mas a humanidade mudou e começou a criar aí as suas denominações. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu sou ofertante, eu oferto sim na igreja, mas o dinheiro que eu dou na igreja, eu não posso chamar de dízimo, porque não é dízimo. Então, eu oferto, eu faço a minha oferta, né? Eu conheço, daí assim, a oferta eu dou quanto que eu quiser, não é 10%, eu dou quanto que eu quiser. Se eu quiser dar mais de 10%, o problema é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, né? Então, assim, oferta é oferta, não chame a sua oferta de dízimo. Se você for pesquisar, essa história de 10% de salário, quem inventou foi a Igreja Católica, para ajudar o clero. Eles inventaram esse negócio de 10% mensal, porque nem o dízimo era mensal. E deixa eu ver umas coisas aqui que eu não posso escrever, referência. Então, assim, quem discordar do que eu estou dizendo aqui agora, né, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, coloca nos comentários, então, a referência bíblica provando o contrário do que eu estou falando aqui, desse estudo. Eu fiz um resumo aqui, eu vou lendo, tá? Porque ele é meio grandinho. Mas vai acompanhando aí, é importante, é importante. Dízimo. Olha, dízimo nunca foi dinheiro, ou ouro, ou joias. Apesar de existirem moedas, era alimento aos necessitados, por intermédio dos sacerdotes. Isso você vai achar lá, corre lá pegar o papel e a caneta. Em Levítico 27, 29, 1 Samuel 8, 15, 2 Crônicas 31, 5, atente para isso, tá? 2 Crônicas 31, 5, somente os sacerdotes de Levi podiam recolher dízimo, não pastor, padre, rabi. Somente eles, e isso está em Números 18, 21 e Números 18, 24. Não dá para ler tudo, viu, gente? Vai lá e leia. Esse costume era de Abraão até Levi, e isso está em Hebreus 7, 5. Para ser dizimista, teria que guardar a lei de Moisés toda. Então, se você vai cumprir uma lei só, por que você cumpre só a lei do dízimo? Se você quer ser dizimista, então, como era naquele tempo, então você vai ter que circuncidar seu filho que nascer homem, você vai ter que apedrejar a mulher adulta, você vai ter que cumprir toda a lei, senão você vai estar debaixo de maldição. Hebreus 7, 5, Hebreus 7, 9 e Gálatas 3, 10. Pode conferir lá. Dízimo era dado uma vez por ano, de 3 em 3 anos. Dízimo era dado uma vez por ano, de 3 em 3 anos. 10% destinado aos necessitados. Deuteronômios 14, 28, 29. Vai anotando. Em Malaquias 10, 3, quem rouba Deus são os sacerdotes e não os fiéis. Vocês podem conferir isso lá em Malaquias 2, 1. Porque os pastores, eles têm o costume de ir direto em Malaquias 3:10, né? Então, se você for lá e ler Malaquias 2, 1, você vai ver que Deus lá está amaldiçoando os sacerdotes. Porque eles eram o ladrão dos dízimos. Devorador, gente, nunca foi o devorador nunca foi um demônio. O devorador, gente, era um gafanhoto. Joel 1, 3, 4. Observe que os dízimos
são dados por herança aos levitas. Se alguém toma uma herança que pertence a outra pessoa, né? Faça uma pergunta, né, assim, para si próprio. Os pastores, os padres, os rabis, enfim, esses líderes religiosos são levitas? Porque eram os levitas que tinham o direito de receber o dízimo, né? Onde eu parei? Se não são, por que recebe o dízimo?